Mas o Evangelho de hoje relata Jesus devolvendo o filho único a uma viúva, a viúva de Naim. Interessante que Jesus ia passando e ia chegando um féretro trazendo uma criança, um jovem. E Jesus, sem ninguém falar nada com ele, mandou parar. Primeiro ele viu, mandou parar, se compadeceu, tocou o caixão e falou: levanta-te. Ele se levantou e começou a falar e entregou de volta a sua mãe. Então veja quantos verbos: viu, parou, compadeceu-se, tocou, levantou-se, devolveu. Você poderia passar a tarde toda meditando sobre esses verbos, nesta cena de Jesus restituindo a mãe viúva, ainda além do mais era viúva, filho único. Vocês podem imaginar a alegria dessa mãe? Estamos falando de sofrimento. Ela passou primeiro pela morte, viu o seu filhinho morrer. E agora, o lado oposto, a alegria de ver o seu filho novamente com vida. Aqui nós poderíamos falar daquilo que vocês que são ministros da saúde, exercem esse ministério da saúde, não é mesmo? Vocês lidando com as pessoas, num dia vocês podem presenciar diversas coisas. O padre, pelo menos, na sua vida pastoral, tem dia que ele assiste a morte de uma pessoa, batiza, casa, pode ser tudo no mesmo dia. Então, de tanto passar por esta experiência, a gente vai amadurecendo e vai percebendo que, mesmo no caso do jovem de Naim, o valor maior não é tanto a vida biológica, e sim a vida que não tem fim, a vida com Deus. Mas para chegar a essa vida com Deus, é necessário passar pelo sofrimento. Não existe, ninguém chega ao céu sem passar pelo sofrimento. Bom, eu gostaria de conversar com vocês, primeiro um pouco sobre os lugares do sofrimento, e principalmente ligado à encíclica do Papa Bento XVI, quando fala sobre a esperança. Fomos salvos pela esperança. Então é uma encíclica muito forte, né? É na esperança que fomos salvos. Ele tirou de Romanos 8:24 esta frase. Graças à esperança, nós podemos enfrentar o tempo de vida que Deus nos concede. Graças à esperança é que nós podemos enfrentar os meses, os anos de vida que Deus concede a cada um de nós. Ninguém sabe a data
da própria morte. Nem a hora, nem o dia, nem o ano. Que bom que é assim. Porque se cada um soubesse a data, o mundo seria um hospício. Imagina, assim já é, né? Meio hospício, né? Imagina então, se cada um soubesse o dia e a hora da sua própria morte. Então, graças à esperança, né, nós podemos enfrentar o tempo de vida que Deus vai nos conceder, não nos esquecendo de que cada minuto vivido, ele repercute na eternidade. Ou seja, aquilo que você vai pensando, fazendo, deixando de fazer, vai sendo escrito no seu livro da vida. Então, o tempo que Deus nos concede de vida deve ser preenchido. E ai de nós, se este preenchimento não for de boas obras, de coisa boa. Tem gente que passa pelo mundo abanando, de mãos vazias, não fazendo nada, ou então só fazendo mal, pior ainda do que não fazer nada. Então o tempo que Deus nos concede é precioso e suficiente para morrermos maduros. Quer dizer, quando alguém está maduro para morrer, o normal, nós estamos falando do normal, não de acidentes, não de... A maturidade, a vida que Deus me concede é um tempo necessário e também suficiente para eu amadurecer para a eternidade, para o céu. Às vezes a gente, ai que coisa, aquela pessoa tinha só 18 anos ou só 50 anos, ainda tinha uma longa vida pela frente, não sei o quê. Será que nos planos de Deus a pessoa já não estava madura para o céu? Então o tempo presente, ainda que semeado de sofrimento, ainda que semeado de contrariedades, de angústias, de anseios, de depressões, de preocupações, pode ser vivido e aceito se tudo isso nos levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, deste fim último. Portanto, o tempo presente, ele deve ser concebido dessa maneira. Ou seja, eu quando falo para estudantes de filosofia, tem um tratado que fala da ética, e se diz que a vida presente é uma preparação para a morte. É uma preparação para a morte. Aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos concede como uma preparação para a eternidade. Agora, é claro, isso nós podemos falar apenas para quem tem fé. Para um pagão, para um ateu, para alguém que não acredita em Deus, isso que a gente está falando não tem sentido nenhum. Ele ia rir na cara. O cara está falando bobagem, né? Agora, o cristão, não. O cristão sabe que a sua vida não acaba no vazio. Não acaba no nada.
Ou seja, que a vida não termina com a morte. Porque tem quanta gente que você já viu falar isso? Ah, eu não acredito nada, depois tudo acaba com a morte. Morreu, acabou tudo. Se fosse assim, a vida teria pouco sentido. Pouco sentido. E uma das maiores descobertas que devemos fazer do nosso existir, do fato de termos sido chamados à existência, é descobrir o sentido da vida. Você se preocupa com isso? Em descobrir o sentido da vida? Então o cristão, sabendo que a sua vida não vai cair no vazio, ele tem esperança e por isso ele vive diversamente. Como diz São Paulo aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 4, versículo 13: não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Não fiqueis tristes como aqueles que não têm esperança. Quem não tem esperança fica triste, fica desesperado. Agora, em que consiste esta esperança? Em que consiste? Como diz o Papa nesta encíclica, alguém já leu? É fininho, alguém já leu? Não é uma leitura fácil, claro. O Papa é muito inteligente, sabe? Na primeira parte aqui ele usa muita filosofia, alta teologia, mas dá para tirar alguma coisa. E ele, falando então dessa esperança, ele lembra os Efésios, a carta aos Efésios. Antes do encontro com Cristo, os Efésios estavam sem esperança. Por quê? Estavam e viviam sem esperança? Porque estavam sem Deus no mundo. Efésios 2, 12. Porque estavam sem Deus. Sem Deus. Uma pessoa sem Deus deve ser uma pessoa muito infeliz. E chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isto significa receber esperança. Eu não posso me imaginar uma pessoa que diz ser cristã e não ter esperança. Agora, existem as grandes e as pequenas esperanças. As pequenas, por exemplo, você está de aniversário, né? Você tem a esperança de que a vizinha vai te trazer um presente de aniversário. Coisa assim, né? Ou que vai fazer uma visita para você quando está doentinha ou doentinho, né? Tem as pequenas esperanças, a visita de um amigo, tem esperança que... Mas as grandes, dessas nós vamos falar mais adiante um pouco. Agora, tem um exemplo aqui nessa encíclica muito forte, que o Papa coloca, e eu até vou, se vocês permitirem, se não ficarem concordando com tudo que eu digo. Tem gente que concorda com tudo, né? Depois de 5 minutos já está concordando com tudo aquilo que a gente fala. Mas o exemplo que ele dá aqui, justamente,
né, de chegar a conhecer Deus, o verdadeiro Deus, isto é, receber esperança. Receber esperança. O exemplo é este. Se trata de Josefina Bakhita. Vocês já ouviram esse nome? Quem já ouviu? Da Bakhita. Olha, então preste atenção que dá arrepio. Eu pelo menos fiquei arrepiado quando eu ouvi a primeira vez. Era uma africana e ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II. Aos 9 anos de idade, ela foi raptada, roubada pelos traficantes de escravos. E não só isso, ela foi espancada barbaramente e vendida 5 vezes. Vendida 5 vezes nos mercados do Sudão. Por último, acabou escrava a serviço da mãe e da esposa de um general, onde era diariamente, ser viciada até o sangue. Resultado disso foram as 144 cicatrizes que lhe ficaram para toda a vida no seu corpo. 144 cicatrizes. Finalmente, foi comprada por um comerciante italiano que, ante a avançada dos madistas, voltou para a Itália. Claro, levou. Depois de patrões tão terríveis que ela teve, como sua propriedade, Bakhita acabou por conhecer um patrão totalmente diferente, que no dialeto veneziano, que agora ela havia aprendido, chamava Parón. Parón, que significa ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo. Até este conhecimento ela havia conhecido patrões que a desprezavam, que a maltratavam e que, na melhor das hipóteses, a consideravam uma escrava útil. Mas agora ouvia dizer que existia um patrão acima de todos os patrões, o Senhor de todos os senhores, e que este Senhor era bom, era a bondade em pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia e que este Senhor também a tinha criado, mais ainda, que a amava. Que descoberta, hein? Que também ela era amada, e precisamente pelo Parón, pelo Senhor Supremo, diante do qual todos os outros patrões não passavam de miseráveis servos. Ela era, portanto, conhecida, amada e esperada por esse Deus. Que descoberta, hein? Mais ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado, Jesus Cristo. E agora estava
à espera dela, à direita de Deus Pai. Agora ela tinha esperança, aí que a gente queria chegar. Agora ela tinha esperança, já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança. Ou seja, eu sou definitivamente amada. E aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor, por este Deus amor. Assim a minha vida é boa. Mesmo que tenha que enfrentar as maiores dificuldades no dia a dia, agora eu tenho uma esperança que alimenta a minha caminhada. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês podem encontrar ao longo da pastoral da saúde, do Ministério da Saúde, pessoas que vivem nesse estado de espírito longe, desanimadas, deprimidas, achando que não tem mais saída para nada, né? Então, o melhor remédio que se pode colocar no coração de uma pessoa assim é a esperança, que há uma saída sim. Então, mediante este conhecimento desta esperança, ela estava redimida, já não se sentia escrava. Escrava de quem? Se ela pertencia ao Deus libertador, e sim, ela se sentia agora uma livre filha de Deus. Livre filha de Deus. Entendia aquilo que Paulo queria dizer quando lembrava aos Efésios, que antes estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Sem esperança porque sem Deus. Então quem está sem Deus no coração, de fato, está sem esperança. Por isso, quando quiseram levá-la de novo para o Sudão, Baquita negou-se, não estava disposta a deixar-se separar novamente do seu patrão supremo. E foi batizada, crismada, recebeu a Sagrada Comunhão em Veneza, do patriarca, e depois entrou na congregação das irmãs canossianas. E desde então, ela começou a prestar serviços de sacristã e na portaria do convento. Portanto, a libertação recebida através do encontro com o Deus de Jesus Cristo, sentia que devia estendê-la, tinha de ser dada também essa esperança a outras pessoas, ao maior número possível de pessoas. A esperança que nascera para ela e a havia redimido, não podia guardá-la para si. Esta esperança devia chegar a muitos, a todos. Então vocês têm esta missão também, como membros da Pastoral da Saúde, de imitar esta Baquita. Que beleza, né? A história dela. Imaginou? Então, da esperança de pessoas tocadas por Cristo, brota esperança também para outros que vivem na escuridão, que vivem sem esperança. Se você tem esperança, se você tem fé, você deve fazer com que a sua fé, a sua esperança também toque e atinja o coração daquelas pessoas que vivem sem esperança.
e principalmente no campo da saúde. Quanta gente desesperada, desanimada, e que você não tem o remédio adequado, mas se a pessoa se deixar tocar pela esperança teologal, né? Não uma esperança passageira, material, mas deixar